Senhor Arnelas, ele tem uma história muito bonita e que tem muito a ver com hoje em dia o que vocês estão vivenciando. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho desta história dele, depois cada aluno vai se apresentar e vamos contar a experiência que nós tivemos na rádio, né? Nós vamos voltar um tempinho atrás, quando o senhor Arnelas estava na escola, na idade de vocês. Eu volto... Bom, vou voltar um pouquinho mais atrás, né? Eu tive meu primeiro contato com o rádio de mesa, valvulado, né? Com 8 anos de idade. Aí que eu fui conhecer a rádio. Vocês já nasceram ouvindo rádio, né? Então, mas eu só com 8 anos, né? Na verdade, eu nasci em Portugal. E meus pais vieram para o Brasil quando eu tinha 8 anos de idade. Eu vim morar aqui na Vila Guilherme. E onde eu morava era um lugarzinho muito distante, né? Era uma aldeia. E lá, naquele tempo, 1961, como eu disse, era um pouco assim, alguma coisa em mim que eu queria ouvir uma outra música que meu pai me ensinou a assobiar, a cantar. Eu queria que ele tocasse, só que o rádio não tocava aquilo. Né? Ele não respondia à nossa vontade, mas assim, a primeira emoção depois veio, passou pela vontade de que ele tocasse aquilo que eu queria. Hoje a gente faz isso, né? No pendrive, no telefone, né? Tá tudo gravadinho, vai lá e toca o que quer. Mas naquele tempo, então me lembro como se fosse hoje. Olha que já se vão 51 anos. E assim foi marcante demais para mim. Depois, eu sofri fratura na perna esquerda, fiquei o primeiro semestre escolar em casa. Né? Eu tinha 2 amigos, o Washington e um outro, o Vicente, que me levavam uma lição todo dia em casa. Eles passavam comigo. Então eu fazia duas coisas, né? De leitura. Ou lia a lição, fazia a lição que eles me levavam, lia gibi, que tinha uma pilha desse tamanho, gibizinho, ou ouvia a rádio, porque naquele tempo a gente não tinha televisão. Estava engessado até a perna toda. Então ficava deitado, não podia sair, nada. Essa primeira fase. Quando no colégio, aí, antes do colégio, eu comecei a estudar a parte técnica de rádio. Aquilo foi gerando um fascínio e evoluindo também o interesse pela parte técnica. E no colégio eu já tinha algum conhecimento. E nós, digo eu, e um outro aluno, propusemos fazer o som na quadra do colégio. Pedimos para sonorizar. Aí nós fizemos a Rádio Som Tef. O colégio professor Eurico Figueiredo, lá no Jaçanã. Eu e o Reinaldo, né? A gente fazia o som. Então criou essa emissora, como vocês têm aqui nas ondas do rádio. Só que a gente não tinha, assim, uma coordenadora, uma professora, professoras interessadas, né? E que nos orientassem. A gente ia na raça mesmo, né? Meu conhecimento técnico, mas o Reinaldo também gostava.
eu sei que isso acabou consolidando assim, o rumo das nossas vidas. Eu conheci uma pessoa numa emissora antiga, a Rádio Tupi, que era das emissoras associadas, e eu fui procurar emprego de técnico. E não tinha emprego de técnico naquele dia. Mas eu conheci um pessoal que trabalhava lá, assim como vocês conheceram nessa visita à Rádio Cultura. Aí o apresentador da rádio difusora Jet Music, bonita, era a rádio jovem da época. Tinha programação jovem, músicas importadas. As músicas vinham de avião, estavam em primeira mão. Hoje você manda música em segundos para o mundo inteiro pela internet. Mas naquele tempo não, vinha em fitão, em discos, vinha no malote do avião. As gravadoras fortes eram estrangeiras, então ter isso daí em primeira mão era o máximo, né? E o apresentador dessa emissora, que era conceituada, né, que fazia parte da Rádio Tupi, ligada às emissoras associadas, que é uma outra história para vocês conhecerem também, né, muito importante na história do rádio, da televisão. O Darcio Arruda, né, que já foi deputado, delegado, ele se formou em Direito lá. Ele chegou para mim e falou: já falaram para você que o seu lugar é aqui atrás da latinha? Cara, sua voz é boa para isso. Já pensou nisso? E começou a me orientar para melhorar projeção de voz, para falar, para ler direitinho sem gaguejar. E ele próprio conseguiu, para mim, o primeiro emprego. Uma emissorinha pequena em Taboão da Serra, né? Ele me indicou. Para minha sorte, eu cheguei lá, fiz o teste, e o diretor também gostou. E fiquei lá. E tudo começou ali, né? Aí eu tentei levar o meu amigo Reinaldo Passadori lá para a rádio. Mas por algum motivo, que eu não me lembro agora, não deu certo. Bom, resumo da história. Nosso primeiro contato assim com rádio, tanto meu quanto do Reinaldo, foi naquela época, 1973. A emissora fechou 21 dias depois. O meu primeiro emprego durou 21 dias. A empresa que administrava a rádio tinha também esse som de supermercados, né, como hoje tem, né? Mas era em São Bernardo. Eu fui lá, trabalhei um mês e não aguentava, porque tinha que sair muito cedo. São Bernardo do Campo, eu morava no Jaçanã, era um sufoco. E o Reinaldo também não tomou outro rumo. Eu acabei, alguns meses depois, indo para uma outra emissora. Para vocês terem uma ideia, eram muito poucas emissoras, a gente ia trabalhar em cidades vizinhas, né? Então eu fui trabalhar em Santo André, a Rádio Clube, que hoje é a Rádio Trianon. E a partir daí minha vida profissional foi toda em rádio. Até que meio ano depois eu já vim para uma emissora aqui na capital, que aí já ganhando mais conceituada. E não parei mais. O Reinaldo não foi trabalhar em rádio. Mas o Reinaldo hoje digamos, é o dono de uma empresa de comunicação, treinamento de executivos de altas empresas. Ele tem o Instituto Reinaldo Passadori de Comunicação.
O escritório é na Avenida Paulista. Não é? Então, assim, né, colocando para vocês, a gente tem, às vezes, eu nunca sonhei em ir para o veículo e trabalhar. As coisas foram conduzindo naturalmente. Né? Então, o Reinaldo não foi falar, o Reinaldo ensina a falar. Né? Executivos, pessoas que estão em posições de comando, de liderança, precisam se comunicar de uma maneira clara, precisam falar com desenvoltura e não conseguem. Profissionais que são bons nas áreas deles, mas na comunicação daquilo que eles fazem, e isso é necessário na vida da gente, a comunicação, em qualquer profissão tem que ser clara, nítida, compreensível. Às vezes a gente perde oportunidades porque faz muito bem determinada coisa, mas não sabe explicar o que faz. Não consegue passar, não consegue se posicionar devido a uma falta de comunicação. E na vida da gente, não é só profissionalmente, mas né, no dia a dia. Sabe por que acontecem às vezes briga e confusão? Porque a gente não consegue se expressar, dizer com clareza aquilo que vai fazer, aquilo que pretende, aquilo que quer. Se a gente não se comunica com clareza, o outro não fica sabendo. Né? Então, comunicar é compartilhar o conhecimento, a ideia, a intenção. Né? Aí, eu estava falando do Reinaldo, tá. Aí eu fui trabalhar na Rádio América de São Paulo. Em 75, em 76 eu fui para o Rio de Janeiro para uma outra emissora da rede. Que a Rádio América é ligada à Igreja Católica, emissoras paulinas. Hoje faz parte da Canção Nova, o conglomerado de comunicação deles, a Rede Canção Nova. Eu trabalhei lá até 78. Só que em 77 eu voltei para São Paulo, também trabalhando na Rádio América aqui de São Paulo, e fui fazer parte de uma coisa que estava surgindo na época. FM. A rádio com mais qualidade de som estéreo, nitidez. Vocês querem ver uma ideia do que era o rádio AM para o FM? Imagina hoje a imagem de celular, feinha, né? E imagina aquelas telas com imagem de alta definição, que dá para ver a verruguinha aqui dos artistas, né? Se ele está com sujeirinha no dente, vai aparecer na novela. A rádio AM e FM era essa a diferença. O AM era um som enlatadinho, bem pior do que hoje. E o FM era nítido, claro, alta fidelidade, que eles chamavam, né? Então é mais ou menos como o radinho hoje do celularzinho ruinzinho, e para aquele baita som, né? Aqueles 7 canais, aquela coisa. Então era uma novidade e eu entrei nessa. A emissora que eu vim para São Paulo chama-se Excelsior FM. É da Rede Globo, ela existe até hoje, só que hoje ela existe com outro nome, fantasia. A razão social é a mesma. Talvez os pais de vocês, tios, ou vocês já ouviram alguma vez, a CBN. É uma rádio só de notícias. Por isso que os velhos que ouvem, né? Mas jovem que quer ficar bem informado também ouve notícia, né? Eita. Então eu fiquei lá há algum tempo. Aí depois passei pela Rádio Antena 1, Manchete FM,
Tá? Porque quando começou a FM era uma coisa elitizada, porque os aparelhos eram muito caros e só a pessoa que tinha grana que podia comprar. Imagina hoje aquelas televisões de 50 polegadas, não sei quanto, que custou uma fortuna. Aquele tempo o radinho FM era assim também, muito caro. Então era programação, assim, entre aspas, né? Alto nível, sofisticada. Aí com a Manchete FM, a gente começou a popularizar. Que aí a evolução da tecnologia também se fez presente, caiu o preço das coisas e a gente começou a tocar música. Aí começamos a tocar também pagode, música sertaneja, enfim, aquilo que todo mundo gosta. Aí isso veio, a Manchete FM foi uma emissora que veio tornar a programação mais comunicativa. O ouvinte participando, pedindo música, falando no ar. Que a gente fazia assim, ligue Manchete e se ligue no sucesso. Né? Tinha uma outra frase, marque hora com o sucesso. Eu que fazia as vinhetas, por isso que eu lembro. Aí o que fazia? Você ligava para lá, gravava pelo telefone. Como é que você chama? Larissa. Então a Larissa entrava, né, falava: olha, eu quero ouvir a música às 3 da tarde, que é a hora que eu saio da escola, e minhas amigas são tudo lá em casa. Tá bom, 3 da tarde, que música? Né? Tinha a relação e dava. Que música que você quer ouvir? Fala. A Turma do Pagode. Então fala assim: oi pessoal da Manchete FM, meu nome é Larissa e eu também estou marcando hora com sucesso. Eu quero ouvir a Turma do Pagode e mando para fulano, a minha turma toda que está aqui nas ondas do rádio. Aí gravava com 2 dias de antecedência. Era o tempo de fazer toda a programação, que naquele tempo não era com computador, não jogava a planilha no computador e dava o enter e saía pronta, era feito tudo à mão, depois na máquina de datilografia. Aí, nesses 2 dias, a Larissa ligava para todo mundo: olha, eu vou falar na rádio, depois de amanhã, às 3 da tarde, eu vou falar de vocês todos, hein? Avisa todo mundo. Aí todo mundo já avisava todo mundo, e aí era o maior sucesso. Porque uma pessoa só, se falasse o nome de vocês todos, se falar o seu nome na rádio, você vai avisar para quem? Para todo mundo, né? Olha, ouve lá, vai falar de mim lá. Aí foi um estouro, né? E hoje a comunicação é pelo Face, né? Hoje é pelo Face, né? Todo mundo tem Face? Eu tenho. Ah, depois vamos trocar. Eu conheci a senhora Arnelas, eu ouvindo na rádio Eldorado. Eldorado. Eldorado.